Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um STP em linha. Um mês depois da nova direção do Hospital Central Dr. Aires de Menezes ter assumido os destinos desta instituição, o diretor-geral Eduardo Monteiro falou sobre algumas melhorias e medidas que já foram implementadas para o bom funcionamento do maior estabelecimento hospitalar do país. A nova direção do Hospital Central Dr. Aires de Menezes já identificou as áreas mais gritantes do hospital que precisam de intervenções urgentes. Ter um controle sobre as viaturas que circulam dentro do recinto hospitalar, refeições que cheguem a horas aos pacientes e a iluminação são algumas das áreas que já conheceram melhorias por parte desta nova direção. Como prioridade, nós destacamos o seguinte. Nós mencionamos, através das identificações, nós determinamos o que seja priorizado o sistema de entrada dos carros no Hospital Dr. Aires de Menezes. Essa medida, de facto, não vem agradando de que maneira determinadas pessoas, porque são medidas em que não se tomou ao longo do tempo. Nós priorizamos no sentido de que essas entradas fossem em conformidade com o critério que nós estabelecemos. Um dos critérios é o seguinte: a entrada dos funcionários ao hospital com identificação, as pessoas de Tuna Baby, de calções de partes corno, de calções de partes corno, motorizadas a fazer ralis, viaturas buzinando dentro do hospital, e nós pensamos que nós podíamos pôr cobre a esta situação. É isso que nos levou a tomar essas medidas. E nós conseguimos tomá-las. E essa operação que essa medida que nós tomamos, que nós consideramos é uma operação correta, em que existe em qualquer parte do mundo, isto é assim que funciona. E por outro lado, também nós encontramos o hospital com um problema de iluminação pública inoperante e conseguimos estabelecer a iluminação pública no todo o recinto do Hospital Dr. Aires de Menezes. E também não só nós encontramos a cozinha do Hospital Dr. Aires de Menezes, quanto à alimentação para os pacientes, a hora que os pacientes recebiam alimentação, 15, 16 até 17 horas. E hoje conseguimos, de facto, pôr aquilo a funcionar, e que hoje os pacientes conseguem ter alimentação a partir das 12, 13 horas no seu leito. Depois de solucionar o problema do horário das refeições, a direção quer melhorar a qualidade das refeições que chegam aos pacientes e dar uma melhor resposta à higiene neste estabelecimento. Nós estamos agora no que diz respeito à cozinha, a procurar a forma agora de exigir a qualidade da alimentação. Isso também é um dos nossos objetivos. Já conseguimos regular o problema do horário, agora vamos pautar pela qualidade da alimentação. No que concerne a higiene hospitalar, nós ainda não conseguimos, de facto, dar uma resposta na sua generalidade, mas melhoramos consideravelmente o aspecto de higiene hospitalar, no tocante às enfermarias e no seu todo. Neste momento, a incineradora do Hospital Central está inoperante e constitui uma preocupação da atual direção, que pretende envidar esforços para ver a situação resolvida. Em Santo Tomé, o problema de recolha do lixo até o seu processamento, para até chegar ao local para a sua distribuição, não é das melhores. Não é das melhores, isso já vem ao longo do tempo. E o lixo hospitalar, o tratamento que tem se dado do lixo hospitalar. O lixo hospitalar é recolhido, deve ser destruído por uma incineradora. A falta de água no maior centro hospitalar de São Tomé é uma situação que também poderá vir a ser melhorada. Ações que visam dar resposta às necessidades da população, criando assim uma unidade de saúde mais condigna.
São Tomé e Príncipe registrou em 2014 déficit comercial de 3.129,3 mil milhões de dólares, equivalente a 164,7 milhões de dólares. Um agravamento de 11% face ao déficit contabilizado em 2013. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o tal registro foi resultado de importações de 164,7 milhões de dólares e exportações no valor de 10 milhões de dólares. A taxa de cobertura das exportações sobre importações foi de 6,2% de janeiro a dezembro de 2014, que compara com 4,6% em 2013. De janeiro a dezembro de 2013, as importações atingiram 145,9 milhões de dólares e as exportações foram estimadas em 6,7 milhões de dólares. Os técnicos do Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação de Cabo Verde, NOSI, virão para São Tomé e Príncipe em março para informatizar todo o sistema de segurança social do país. A informação foi avançada pelo Ministro do Emprego e Assuntos Sociais, Carlos Gomes, na saída do encontro com o primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves. Um dos objetivos da ida do ministro Carlos Gomes para Cabo Verde prende-se com o reforço dos laços de cooperação Sul-Sul. Com isso, o titular da pasta do Emprego e Assuntos Sociais disse que o governo santomense decidiu conceder a nacionalidade santomense aos cabo-verdianos radicados no arquipélago desde a independência, tratando-se de uma questão de justiça por tudo que deram de si para São Tomé e Príncipe. Os cabo-verdianos que venham adquirir a nacionalidade santomense passarão a beneficiar de regalias e direitos que não dispunham, entre os quais serem abrangidos no sistema de previdência social e poderão ter direito a maior proteção e a junta médica. Em contrapartida, uma equipa do Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação de Cabo Verde, NOSI, virão para São Tomé e Príncipe em março para informatizar todo o sistema de segurança social do país. NOSI é uma estrutura de coordenação da promoção da sociedade de informação e da governação eletrônica que abrange toda a administração direta e indireta do Estado e as autarquias locais de Cabo Verde. Tem como missão colocar o cidadão no foco do serviço público, participar na modernização da sociedade e no crescimento econômico. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, para além dos laços históricos, cooperam em diversas áreas, com destaque para o abastecimento de medicamentos através da Infarma. É de recordar que o atual governo santomense disponibilizou cerca de 20% do seu salário para ajudar as pessoas de Chão das Caldeiras por causa da última erupção vulcânica que assolou a Ilha de Fogo. Foi partilhado esta quarta-feira os resultados preliminares da avaliação das capacidades nacionais para a redução de risco e busca de resposta aos eventuais casos de desastres naturais em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é extremamente vulnerável a eventos climáticos extremos. Por isso, o país é frequentemente fustigado por cheias, inundações, chuvas, ventos fortes e ondas marítimas. Com esta situação no país, a vulnerabilidade pode aumentar o risco de calamidades naturais e a exposição da população aos seus efeitos negativos. É neste sentido que as Nações Unidas, através do pedido do governo santomense, organizou este ateliê com o objetivo de traçar um plano de ação para dar uma resposta aos flagelos que têm ameaçado as Ilhas Maravilhosas de São Tomé e Príncipe. Como vocês sabem, dentro do programa do governo existe uma atenção especial para os grupos vulneráveis que são afetados ou mais afetados que os outros e neste contexto estão vulneráveis às mudanças climáticas e aos problemas gerados pelas falta de seca ou falta de chuva ou mesmo as inundações que acontecem no país. Nesse contexto era preciso preparar uma instituição, saber o que existe, saber o que é preciso e podermos condicionar então um plano nacional de ação de resposta a essas, prevenção e resposta a essas catástrofes. Neste sentido, esta missão está a apresentar uma primeira compreensão, depois de ter feito
35 encontros no país, com diversos grupos de interesse. E não será a primeira e a última, mas sim haverão outras missões para que até o fim do ano possamos responder ao pedido, efetivamente ao pedido do Governo. O representante do Ministério do Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, destacou a importância deste ateliê para o país. O ateliê que hoje se realiza reveste-se de grande utilidade para a República Democrática de São Tomé e Príncipe, porquanto tem como objetivo dotar o país de capacidades para prevenir quer os riscos de catástrofes naturais, incluindo a preparação de respostas de emergência, quer no que concerne à resposta com eficácia aos desafios que se colocam com acontecimentos do género, numa altura em que se assiste um pouco por todo o mundo situações do género com consequências materiais e humanas incalculáveis. São Tomé e Príncipe, na sua condição de arquipélago, desprovido de meios apropriados para enfrentar uma catástrofe de grande envergadura, deverá, disto estamos certos, estabelecer uma parceria de género num âmbito mais alargado possível, envolvendo parceiros bilaterais e multilaterais que disponham de background na matéria. Por sua vez, a chefe da missão da CADIC fez o estudo da avaliação das capacidades nacionais para a redução de risco, destacou o benefício que o país ganha com a realização deste ateliê. O ateliê de hoje resulta de recomendações prioritárias para a avaliação que fizemos 2 semanas. O programa de hoje vai se focar na introdução geral dos resultados dos dossiês de avaliação e apresentação dos resultados detalhados. Tomam parte neste ateliê os presidentes das câmaras municipais, representantes de vários setores como a direção do ambiente, das florestas, entre outros. O ateliê tem a duração de um dia. Face às declarações do administrador da empresa Socogesta, Flinto Costa Alegre, e o diretor da mesma, Antônio Aguiar, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Estado diz que o STE possui provas documentais do envolvimento da Socogesta com o Gabinete de Porto de Águas Profundas, GIPA. O que nós pedimos foi uma solicitação ao governo a fim de fazer uma sindicância no setor de MAP e o setor de portos de águas profundas. Isto é uma competência do sindicato, ao abrigo da Lei 5/92, lei sindical, e uma competência do sindicato ao abrigo da nossa Constituição, artigo 43 da Constituição da República, e, por outro lado, a Convenção 67 da Organização Internacional do Trabalho, dando-nos o direito a proceder desta forma. Contestando as palavras do Sr. Flinto Costa Alegre, ele é infeliz quando diz que efetivamente eu estive preso por andar com menores. Até é muito infeliz ele. Eu perguntaria a Flinto, onde está a sua família? O que é que fez? Por que é que deixou da sua esposa? Por que é que deixou da Milu Aguiar? Por que é que deixou? Por que é que deixou a outra, a esposa, ultimamente o abandonou? Ele tem família? Não tem família. Eu sou casado há 33 anos com a minha esposa, nunca separei, tenho 3 filhos com ela, sob a minha educação. A primeira está a fazer arquitetura em Londres, o segundo está a fazer engenharia de construção civil em Portugal, e o terceiro mais novo, que tem 16 anos, está no 12º ano. Eu tenho uma família e eu exijo o respeito da parte do Flinto, o que o Sr. Flinto não tem. Portanto, o caso de remonta de 1993, há vários anos, aquele foi uma calúnia que se levantou contra a minha pessoa. Portanto, não vou contestar, o tribunal sabe, a pessoa que me caluniou sabe, portanto, eu nunca pretendei com menores, portanto, não me dou a luxo de dizer que eu, se fosse assim, eu não teria uma família. Portanto, tenho uma família e tenho meus filhos que me respeitem cada hora. Relativamente à questão que ele diz, portanto, que ele diz que eu tenho que ir ao tribunal, é que vá ao tribunal. Porquê? Quando ele diz que ele não tem nada a ver com GIPA, o diretor da GIPA, executivo da GIPA, era Tony Aguiar. E Tony Aguiar não é da Socogesta também. Quem está a mentir, afinal? Sou eu ou eles? Agora, quem tem medo da sindicância? Eles deixam o Estado fazer a sindicância e apuramos, no final, toda essa situação clara e objetiva. Não é isso? Portanto, agora, vir ao público e dizer que eu estou a mentir, quem está a mentir é eles. Portanto, nós não podemos admitir
que a doação do governo americano, no montante de 2 milhões de dólares, o Tony Aguiar era diretor executivo da JIPA, seja dilapidado dessa forma sem prestação de contas. O povo aqui a sofrer e meia dúzia de indivíduos aqui a viver à custa do povo. E neste projeto ia-se empregar 5 mil, ia-se arranjar 5 mil postos de trabalho. Quem prejudicou? Não é o povo. Já viu que perderam 5 mil postos de trabalho por causa de meia dúzia de indivíduos que mandaram lá viver a sua vida e hoje não querem prestar contas. Eles que têm juízo, porque quer não, nós vamos primar pela exigência da sindicância. E isto falo eu até a última consequência. Mas, Sr. Roberto Silva, tem provas de que a Socogesta realmente esteve envolvida com a JIPA? Obviamente. Portanto, a JIPA só terminou em 2011, com a tomada de posse do governo do Dr. Patrício Cervantes. Eu posso dizer quantas pessoas estão lá, qual foi o salário e a influência que a Socogesta tinha em relação a este processo. Então, se tem provas documentais, por que não apresenta a comunicação? Eu pedi a sindicância ao governo, cabe ao governo apresentar publicamente. Os deputados da nação são-tomense, técnicos da Assembleia Nacional, bem como diversas figuras da sociedade, participaram esta manhã na palestra sobre utilização das TICs nesta casa parlamentar. O mundo está em constante mudança. Recurso às novas tecnologias é algo inegável atualmente. Com isso, como a Casa Parlamentar não quer ficar indiferente e quer acompanhar o desenvolvimento tecnológico, os deputados e funcionários da Assembleia Nacional estão a ser capacitados sobre o uso das tecnologias de informação e de comunicação. O diretor do Centro de Informática da Assembleia Nacional fala do objetivo do seminário. Consiste em apresentar aos seus deputados e aos funcionários da Casa Parlamentar um conjunto de ferramentas e soluções já existentes ao nível internacional, nesse caso nos parlamentos do mundo, onde as tecnologias de informação encontram-se já bastante desenvolvidas, no sentido de aproximar os cidadãos aos parlamentos. O atual governo tem a massificação da internet em São Tomé e Príncipe como uma das missões. Desde já, a Casa Parlamentar vai preparando para o tal. As condições que nós temos que criar aqui na Assembleia Nacional em termos de infraestrutura tecnológicas, nós sabemos que o 16º governo, no seu plano de ação, fala-se muito na massificação do uso da internet, então, tanto a Assembleia com condições criadas também em termos de infraestrutura tecnológica, então aqui haverá maior interação entre os senhores deputados e os cidadãos através de fóruns, inquéritos, e-mails que eles podem contactar os senhores deputados. Podemos falar de outras formas, como redes sociais, no Facebook, WhatsApp, um conjunto de coisas. Para o presidente da Assembleia Nacional, o uso das novas tecnologias requer um conjunto de formação contínua. O domínio das novas tecnologias de informação e comunicação requer um constante aperfeiçoamento, pelo que toda ação de formação ou capacitação neste aspecto é e será sempre bem-vinda. O mundo está irreversivelmente caminhando em direção de globalização, democratização e informatização. Em São Tomé e Príncipe estão bem patentes os esforços que vêm sendo promovidos nesse mesmo sentido. Não obstante as peculiares limitações do país, estamos convencidos de que passos decisivos poderão ser dados no decurso da presente legislatura, no intuito de permitir que os eleitores e os eleitos se aproximem cada vez mais. O seminário foi ministrado pelo assessor informático do Parlamento Português, João Viega de Abreu, no âmbito do Programa de Cooperação Técnico-Parlamentar Luso-Santomense 2013-2015. Quaresma é o período de 40 dias que antecedem a Páscoa e a ressurreição de Jesus Cristo. Durante esse tempo, os cristãos fazem uma reflexão das suas vidas. Quaresma é o período de 40 dias que antecedem a Páscoa e a ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada no domingo. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, antecipada ao domingo de Páscoa. É celebrada pela Igreja Católica. A Igreja Católica, desde o princípio, que celebrou a ressurreição de Cristo. E a celebração da ressurreição de Cristo era feita em dois momentos. Era feita ao domingo, cada domingo é dia de Páscoa para o cristão, é dia de celebrar a ressurreição de Cristo. É por isso que a Igreja põe como obrigatória a Eucaristia dominical.
porque a morte e a ressurreição de Cristo é o centro da vivência da nossa fé como cristãos. Depois, para além dessa celebração semanal, então ao chegar a data anual em que se recordava também esse acontecimento da morte e ressurreição de Cristo, a Igreja dava-lhe um valor especial. Concretamente, logo desde o princípio, a Páscoa começou a ser o dia do batismo, o dia em que os cristãos se batizavam na Vigília Pascal, isto é, através do batismo, também eles entravam na morte e ressurreição de Cristo, também eles participavam pelo batismo neste mistério de morte e ressurreição com Cristo. Morte para o pecado, como diz São Paulo, ressuscitando para uma vida nova com Cristo. Depois foram surgindo tempos de preparação para este batismo, para esta celebração, que depois se fixou em 40 dias. É uma fase em que, segundo a nossa tradição, dizem que é uma fase perigosa, em que nós devemos ter muito cuidado na condição, quer esteja onde nós estivermos, num ambiente, o que tal, porque, pronto, dizem que é uma época que acontecem acidentes. Durante esse período, os cristãos adotam certos comportamentos como reflexão, arrependimento, conversão espiritual, oração e penitência para relembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz. A Igreja convida as pessoas à conversão, à penitência, à purificação do coração, para que, ao celebrar-se o grande mistério da morte e ressurreição de Cristo, o cristão o faça preparado. Daí que, por exemplo, a Igreja insista que, sobretudo a Quaresma, seja um tempo em que as pessoas se aproximam do sacramento da confissão, para pedir perdão a Deus dos seus pecados, para poderem comungar, preparados de uma maneira mais especial com Cristo. Portanto, é esse tempo de preparação, de resto, um tempo igual aos outros. É um tempo de reconciliação conosco, com o próximo. Assim sendo, temos que ter em conta 3 vertentes no tempo de Quaresma, que é o jejum, a esmola e oração. Isso para dizer que neste tempo devemos de facto também ter em conta o amor para com o próximo. Por que 40 dias? Na Bíblia, o número 40 é bastante frequente para representar período de 40 dias ou 40 anos que antecedem ou marcam fatos importantes. 40 dias de dilúvio, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias de Jesus no deserto, antes de começar o seu ministério, 40 anos de peregrinação do povo Israel no deserto. O músico são-tomense Roque Neto acaba de lançar o seu 4º disco a solo, intitulado Awadala, depois de 7 anos sem lançar álbum musical. Hoje nós temos no estúdio o nosso grande e conceituado artista são-tomense Roque Neto. Como sabemos, a Andi Live é uma das televisões são-tomense que pauta pela promoção daquilo que é nosso, da nossa cultura. Sendo assim, o artista resolveu lançar um novo CD, um novo disco. Com o efeito, vamos tentar conhecer um pouco o novo disco. Antes de mais, muito bom dia, senhor artista são-tomense. Obrigado à casa pelo convite que foi formulado e encontro muito satisfeito com o vosso trabalho e tenho a agradecer muito ao vosso convite. Roque Neto, o que é que os amantes da música são-tomense podem encontrar neste CD? Este trabalho é um trabalho de uma fusão danada, tem a ver de fusão com a geração e também fusão com as mensagens que são elas escritas para este trabalho. O disco é intitulado Awadala. O que está na base? Awadala, que tem intitulado o álbum, tem a ver com nós que vivemos na diáspora, que cá saímos e posto na terra do outro. Alguns de nós ignoramos a não confessar que é são-tomense, talvez por o país ser um país que não tem fama, não tem riqueza. Mas eu vejo um dos países para mim muito rico, porque é um país onde encontro a paz total. E é um país que existe uma tranquilidade total. E eu pus a Awadala porque muitos de nós somos de cá para lá. Quando falamos a língua da terra, eles não concordam.
Dizem, eu não sou de lá, não me fala isso, pá. Às vezes você encontra alguém que conheces, colega da escola, da infância, tu vem lhe saudar com uma alegria, fulano, come, que moço, como eu já. E ele diz para ti, também, tudo bem, com uma frieza que não agrada. E são esses pontos negativos que não me agradou que fez-me popular esta letra. Awadalá. Sim, comparativamente a outros CDs, o que Awadalá ou Awadalá tem de diferente? Tem diferença isto porque o outro CD passado, Mágoa no Coração, eu escrevi o nosso hábito, costume, a vivência, que é o tal Saleve Leve. O segundo álbum passado, que é o tal O Mesos, também eu escrevi e fiz a biografia de Santo Tomé e também do Estado de Mesos. E esta vez eu vim agora com a mau tendência e a atitude de nossa gente na diáspora. E quando fala das maus tendências, o que é de concreto essa? Isso quando eu vejo alguém que é da minha terra natal, onde ele saiu, onde ele nasceu, e vou-lhe saudá-lo com tanta alegria, na língua nacional, e ele me responde com uma frieza, com quem não é de cá. E alguns negam mesmo a nacionalidade, negam a paternidade. São casos que para mim não me agradam, porque seja como é esta ilha maravilhosa, como ela for, quem tem que construir a ilha somos nós, como imigrante, como os residentes. Se nós não nos construímos, nós não nos contribuímos, quem vai para nós nos construir? Ninguém. Se não nos demos valor a nós próprios, quem vai nos valorizar? Ninguém. Então, temos que dar valor a nós próprios para ser também valorizado. Como é algo pouco negativo, qual é a missão deste CD? A missão do CD é transmitir mensagem a alguns de nós que vivemos na diáspora, que não tenha coisa aqueles preconceitos de negar a paternidade. E falando um pouco ainda do CD, este CD contou com que tipo de música, ou seja, que estilo nós podemos encontrar? Esta obra discográfica tem a rumba nacional que eu respeito. É uma das coisas que há muita nossa nova geração está a querer fugir a este padrão. Apesar que exige um pouco de trabalho e paciência para o escritor e também o músico cantar, mas é uma das coisas, é um dos nossos pilares, nossa cultura santomense, a rumba. Tem também samba socopé, que é um dos também pontos da nossa cultura que não se pode deixar. Depois há também diversidades, caso de samba, na terra onde eu vivo. E tem também o Guerra Zouk, que é para a nova geração. E tem também algumas quizombas, que diz Zouk, para as pistas de dança. Portanto, Rocknet não parou no tempo. Não parei no tempo e nem parei também com as faixas etárias. Porque onde eu estiver, lá tem um cota, ele gosta de uma rumba. Onde ele abraça uma mulher, risca o chão. Há um samba. Para quem não é santomense, também não. E para cima também, vou sair da cadeira. Por isso, eu vivo numa fusão danada. Para fazer agradar a toda a faixa etária da idade. Costuma-se dizer que mal e bem sempre andam de mãos dadas. Exatissimamente. Qual é o fracasso que Rocknet teve na elaboração deste CD? Eu tive alguns fracassos, é um momento que eu já tive tudo pronto quase para editar a obra. Eu tive algumas infelicidades. Um há 3 anos atrás e outro há 5 anos atrás. E isto tudo me trouxe uma travagem, uma paragem. E só agora consegui botar valor no mercado. Mas pronto, também, o tudo se surge ou aparece na sua vez própria. Nada vem antes nem vem depois. Por isso chegou a sua vez e agora está. E quais são os artistas que participaram neste álbum? Neste álbum, o primeiro injetor, a injeção maior que eu tive neste trabalho é o meu primo Juca. Depois agora vem outros seguidores atrás que também me deram muita força, que é Dani Pina, Eliseu Trindade, é o estúdio onde eu editei a obra e também o estúdio de Carlos Mendes. E o Souza, que está também em Portugal, também, alguma obra também foi também com ele. E a jovem angolana, que também fez coro do trabalho, que é Jamila Dalvi, que também fez coro em alguns trabalhos deste. E também alguns amigos que eu tenho, no caso de Oswaldo Monteiro, que está lá em Luanda, também tem dado muita força de trabalho. E as minhas famílias, que foram um pouco sacrificadas, sofrendo um pouco, para eu poder fazer o meu desejo. Esse sacrifício valeu a pena? Claro, valeu a pena. Hoje já consegui atingir a meta. E dentro destes 7 anos de, digamos, pausa, da pausa, o que o Rocknet fazia? Esse tempo de pausa é o tempo para eu escrever
porque toda obra minha é escrita por mim. E criar as melodias, depois agora entrei junto com os músicos. Mas eu não sobrevivo da música. Eu tenho a música como um complemento e como tenho a paixão pela música, eu vivo da música. Porque lá em Luanda eu não vivo da música, eu vivo porque eu sou o técnico da construção civil. Tenho uma equipa minha que eu controlo e com eles nós trabalhamos. E com um pouco que sai da música, com um pouco da construção civil também que alimenta a música. Porque só a música para alimentar, do meu lado ainda não está no momento. E como é que consegue conciliar essas duas profissões, digamos assim? Eu consigo porque eu divido um espaço. De segunda a sexta eu tenho que dar atenção à minha execução diária. E aos fins de semana eu só tenho um domingo para passear, mas com tempo limitado. E mais tempo para escrever minhas obras, criar e ter o tempo para isso. Pronto, dentro dessas 12 faixas, musical, de certeza todas elas foi do seu agrado, ou seja, gostou das músicas. Mas qual é a música de concreto que marcou mais enquanto artista? Neste trabalho, a música que mais eu tenho até então uma admiração como eu escrevi, como eu cheguei lá, é a faixa número 1, Ambição. Pronto, porque é uma letra que eu fiz, depois que ela estava feita, posta, tudo terminado, eu fui analisando. Por isso que eu sempre digo, tudo que nós fizemos no mundo, ao lado de nós, o Deus está a pé, e Ele quem está a pôr as mãos. E consigamos escrever e dar a sequência das coisas. Porque é uma letra que diz, olá não sei nem bega menos, nem pasta, nem saca, não nabicoefa. Não ganha nem mundo mentira, não me sete mundo com fundo. Ambição, só cada wisha. Wisha, só cada cobiça. Pundambili o MB, ao meu que tinha eu liqueza. Mas olha com emuli, e bem com liqueza, se? Deixa na hora a pergunta. Mbili o MB, ao meu que tinha eu de gelo, mas olha com emuli, e bem com gelo, se? Não sabe nada chifa. Fetinho de flugo só. E para quando o lançamento? Sobre o lançamento eu ainda não tenho nada a declarar de momento, isto porque vim de Luanda para cá pegar a obra e posto aqui, houve também alguns imprevistos que não estavam no plano e como é caso familiar eu tinha que resolver. Então eu espero que o lançamento será em Luanda, porque lá onde eu estou sentado, lá onde estou mais calmo, lá onde devo criar as condições para fazer coisa com qualidade. Alguma mensagem a deixar? O que eu tinha a deixar é que a nossa geração santomense procurem trabalhar mais e melhor e dar muita qualidade à nossa língua santomense e não parar só pelo dialeto foro, como também estender mais para Longuie, língua Anguene. Isto porque esta ilha é pequena, mas ela é grande, em termo linguístico, em termo do povo. Por isso, que façam algo mais que agrada muito mais aos outros que virão, para deixar bons exemplos para os nossos filhos vindouros. Sim, portanto, Rocknet poderia cantar 1 minuto de Awa Dalá para fecharmos a nossa entrevista. Bom. Mesmo sentado. Não consamina Santo Meco Príncipe, e a Cunanse Nitela se. Não consamina Santo Meco Príncipe, e a Cuquele se Nitela se. Ninguém Kunachila Jaca Vijanfa. Manga vijan ena libefa awadala kunon bebe soko kia non kumedala kunon kume sofé non klese santome non posa mokwesa kwasa tela non. Foi assim mais uma vez que nós estávamos na conversa com o nosso artista santomense Rocknet, que acabou de lançar um novo disco intitulado Awa Dalá, composta por 12 faixas musicais, com vários estilos musicais, nomeadamente Zuki, Kizomba, Semba e mesmo Rumba. Com Adler Santiago, Nuno Trigueiro, Andimédia. É com Awa Dalá, último disco do músico são-tomense Rocknet, que colocamos um ponto final a esta edição do STP em linha da sua TV and in Live, uma TV feita para si. Boa noite, até amanhã.